Salve, salve, moçada! Estamos aqui para a continuidade do livro A Linguagem das Emoções, do Paul Ekman, e hoje estamos fechando o capítulo a respeito da tristeza e angústia. Então, a partir de agora, vamos falar um pouco a respeito de identificação da emoção. E aqui tem um trabalho muito bacana desse livro, que hoje em dia já é muito mais conhecido, mas na época do lançamento do livro, aqui no Brasil, quase ninguém conhecia isso daqui, que é a questão da linguagem das emoções na face. Então, a pesquisa do autor mostrou que existem expressões faciais que são típicas das emoções e que acontecem numa certa sequência quando as emoções estão ativadas. Então, um pouco nós vamos ver sobre isso e nós vamos ver algumas outras coisas bem interessantes aqui também. Quando você observou as imagens, você pode ter se lembrado de um tempo em que se sentiu muito triste por alguma perda e a memória ativou sentimentos de tristeza. Para algumas pessoas, um evento triste foi tão importante em suas vidas que elas estão preparadas para vivenciar novamente e com facilidade aquele evento e relembrá-lo, sendo inundadas por aqueles sentimentos tristes. Sua história de tristeza está apenas esperando uma oportunidade de ser reencenada outra vez. Essas pessoas são muito suscetíveis à tristeza. Elas precisam sentir novamente, pois a tristeza que sentem não terminou completamente. Algumas experiências são tão devastadoras, tal como a morte de um filho querido, que a tristeza pode nunca se dissipar. Então, quando ele fala das imagens, ele está falando a respeito de uma moça chamada Betty Shirley, que ele usa como um exemplo no começo deste livro. Tá? Então, aquela imagem é uma imagem de uma mulher muito, muito entristecida, ao ponto de um certo desespero, né? Tão profundo que é o pesar, que é a tristeza dela, a respeito da morte do filho dela. E aqui ele está falando a respeito de como cada um vivencia. Né? Algumas pessoas têm uma facilidade para entrar em contato com tristeza, outras não. Para algumas pessoas, aquilo que motivou a tristeza é algo que é difícil de ir embora, então a pessoa vive aquilo de novo, de novo, de novo. E o importante aqui é lembrar que isto não significa uma patologia, ou seja, não significa uma doença nem um transtorno. Significa simplesmente, muitas vezes, uma suscetibilidade da pessoa, ou seja, uma sensibilidade maior àquela emoção do que a outras, e também significa que o evento que causou a emoção foi muito difícil. Sobre essa questão da sensibilidade a emoções, é interessante e importante entender que a maior parte de nós é mais sensível a uma determinada emoção. Alguns para tristeza, outros para raiva, outros para medo, e isso não significa patologia. Tá? Posso ter uma patologia relacionada com a emoção da tristeza e viver uma vida mais deprimida? Posso, mas eu estou falando de depressão e a presença da tristeza não é o único fator que faz com que a gente classifique a pessoa como depressiva. Tá? Então, aqui ele está falando sobre essa questão da suscetibilidade, ou seja, ver a tristeza em alguém dispara em nós a nossa própria tristeza. Tá? Nossa pesquisa revela que esses movimentos podem desencadear mudanças na fisiologia, tanto no corpo como no cérebro. Se isso acontecer, deixe os sentimentos crescerem o mais intensamente possível. Se você foi capaz de sentir tristeza ou angústia, bom, é melhor fazer o seguinte, é melhor fazer o contrário. Quais movimentos? Então, deixar a boca aberta cair, abaixar os cantos da boca, né? Tentar erguer as bochechas como se estivesse apertando os olhos, puxando em oposição aos cantos da boca. Manter essa tensão entre as bochechas, abaixar o olhar e deixar as pálpebras superiores penderem. Né? Então, esta série de movimentos, só de eu fazer esses movimentos já me vem lágrima nos olhos. Né? Então, por que ele está dando isso daqui, falando sobre isso? Porque essa é uma das formas da gente acessar a emoção da tristeza se a gente naturalmente não é uma pessoa que tem muita facilidade com isso. Ah, mas por que eu vou acessar esse troço?
Porque a emoção de tristeza, como a gente já viu, é uma emoção extremamente importante. Embora algumas pessoas achem que tristeza é inútil, ela não é. Vale só lembrar que foi a evolução das espécies que muniu nós e vários outros animais com a tristeza. Então, esses são alguns movimentos básicos que fazem com que a tristeza apareça. Algumas pessoas, só de fazer esse movimento, já começam a entrar em contato com a sensação da tristeza. Se essa é uma emoção que para você é mais fácil de entrar em contato, às vezes só de fazer isso já engata a tristeza. Tá? Se você foi capaz de sentir tristeza ou angústia ao observar a foto de Betty, pela prática da memória ou por seguir as instruções de movimentos sociais, tente fazer isso outra vez. Concentre-se no que estes sentimentos querem. Preste atenção no que acontece quando eles começam, como eles mostram as emoções, o que muda em seu corpo e em sua consciência. Deixe os sentimentos se tornarem os mais intensos possíveis. Enquanto isso acontece, note o que você sente na cabeça, no pescoço, na face, na garganta, nas costas e ombros, braços, estômagos e pernas. Estas são as sensações que você tem com a tristeza. Sentimentos muito desagradáveis. Eles poderão ser dolorosos se forem muito intensos e durarem muito tempo. Então, aqui ele está falando do quê? Fazer isso para a gente sentir, identificar o que acontece em mim quando eu estou triste. O que acontece em mim, como mudam meus pensamentos. Quais são as sensações corporais que eu sinto mais quando eu estou triste. O que muda na minha fisiologia como um todo. Eu respiro mais rápido, menos rápido. Fico mais letárgico, menos letárgico. Ou seja, essa é a percepção da tristeza em nós. Tem algo que é sentir a emoção e outra coisa que é percebê-la, que é o que a gente chama de sentimento. As pálpebras podem ficar mais pesadas, as bochechas podem começar a levantar, o fundo da garganta pode começar a doer, os olhos podem umedecer com lágrimas, e enfim, várias outras coisas podem acontecer. A maioria de nós supõe que todos sentem uma emoção da mesma maneira que nós, ou que a nossa maneira é a correta. As pessoas diferem em quão prontamente a tristeza pode ser trazida à tona, em quão rapidamente a tristeza se converte em angústia e se reconverte em tristeza, e em quanto tempo os sentimentos tristes podem perdurar. Conhecer seu próprio modo e como ele difere em relação às pessoas que você se preocupa pode ajudá-lo a entender os equívocos e falhas de comunicação que podem envolver esta emoção. Então, o que o autor está falando? Algo que é um tanto óbvio, mas que não é tão óbvio no nosso dia a dia. Cada um sente uma emoção de uma forma específica. Pessoas que só fez isso daqui já entra e começa a chorar. Outras pessoas têm que ter o pai ou a mãe estraçalhado na frente para pensar de começar a chorar. Outras pessoas nem com isso. Então, a tristeza para alguns é vista como fraqueza. Para outros, uma expressão digna de luto pela perda de alguém. Dependendo de como você entende uma emoção, de como você pensa uma emoção, da tua história de vida, você vai viver isso de formas diferentes. E, obviamente, também dependendo da tua própria biologia. Porque, como eu falei, você pode ser mais suscetível a essa emoção do que a outras. Porque sim. Ninguém sabe exatamente como isso acontece ainda. Algumas pessoas podem gostar da experiência da tristeza, embora não uma tristeza tão intensa quanto a de Betty. Essas pessoas leem melodramas, vão a filmes que causarão tristeza, assistem a programas de TV sentimentais. Existem também certas pessoas avessas à tristeza e angústia, que fogem de seu caminho para evitar situações em que podem sentir essas emoções. Então, do mesmo jeito que tem pessoas que não gostam, tem pessoas que gostam. Sim, você está ouvindo adequadamente. Existem pessoas que gostam de se sentir tristes. Isso por quê? Porque sua própria biologia, seu temperamento, a coisa que aprendeu, fazem com que essa emoção seja prazerosa. Ou seja, é literalmente isso, é sentir um certo prazer em estar triste. E sim, isto é possível. Muito bem. Aqui ele está falando novamente dessa foto da Betty. Sua tristeza ou angústia intensa está em todo o rosto. Um sinal muito forte e confiável é a angulação para cima dos cantos internos das sobrancelhas.
tá? Este movimento. Observe o espaço entre as sobrancelhas de Betty. Na maior parte das pessoas surge uma dobra vertical. Estão percebendo a dobra? O movimento da sobrancelha triangulou suas pálpebras superiores. Às vezes isso pode ser o único sinal de tristeza. Então, às vezes a pessoa está triste, daqui para baixo está nulo e aqui existe o sinal. A tristeza intensa de Betty também está claramente registrada na face inferior. Os lábios estão esticados horizontalmente. O lábio inferior está pressionado para cima e suponho estava tremendo. A boca escancarada aumenta a intensidade da cena. Então, algo parecido com isto. Outro registro fundamental da angústia de Betty está nas bochechas levantadas, outro foco de exibição desse sentimento intenso. Provavelmente os cantos da boca estão abaixados, mas é difícil notar esta ação quando os lábios estão tão esticados horizontalmente e as bochechas puxadas para cima. Então, no caso da foto, né, a moça está com a boca aberta. Então, e ela está, inclusive, com o olho fechado. Então, é algo mais ou menos assim. Que passa isso. Se a pessoa está com a boca fechada, ela pode estar, por exemplo, assim. E essa bochecha levantada em oposição é o que ele está se referindo. Tá? Muito bem. Então, isso daqui, o que é? Isso daqui são alguns detalhes fisiológicos que a gente percebe nos outros, e em nós mesmos também, para conseguirmos identificar a emoção de tristeza. Se a gente vê esses sinais, a gente pode supor que muito provavelmente aquela pessoa estará sentindo tristeza. Tá? Aqui ele dá outros exemplos, e eu recomendo muito que vocês leiam e vejam, porque é um livro que tem um monte de imagens, tá? De rostos, e aí ele vai mostrando a diferença entre, por exemplo, tristeza e desgosto. E são diferenças muitas vezes sutis, que às vezes você olhando a cena, você olha algumas imagens e fala, mas não é a mesma imagem? E são micro diferenças. E cada uma dessas micro diferenças ele vai estar trabalhando. O que isso pode ser, o que pode não ser, o que é mais provável que seja, o que é menos provável que seja, onde é que essa expressão aparece, onde é que não aparece, por aí vai. Tá? Isso ele vai fazer para todos os capítulos. Eu aqui vou ler apenas o basicão, tá? Eu não vou entrar nos pormenores, porque daí seria uma aula sobre fisiologia, né, a manifestação no rosto das emoções, que não é o meu objetivo aqui. Aí ele vai falar mais tarde sobre utilizar essas expressões, que é uma das partes que eu acho mais interessantes. Quando a expressão é assim, extrema, a pessoa que a exibe pode senti-la na face. Espera que os outros percebam como ela se sente. Ou seja, quando a pessoa está mostrando. A expressão sinaliza a necessidade de consolo, quer seja um abraço em torno do ombro da pessoa ou simplesmente uma oferta de consolo de palavras. Mas e se for um sinal sutil, como o que você viu, daí ele cita algumas fotos, né? Se for um sinal sutil de tristeza, o que eu faço com isso? Às vezes a pessoa está esticando a mão até para você. Ok, essa pessoa está precisando de um apoio. Mas e se a pessoa estiver meio assim, né? Lembre-se que as expressões emocionais nunca revelam sua origem. Eu sei o que você está sentindo, mas eu não sei de onde veio isso. Há diversas razões pelas quais alguém pode estar triste. Não pressuponha que você sabe o motivo da tristeza. Ao ver uma expressão sutil, não é garantido que a pessoa quer que você saiba como ela se sente. E você não deve supor que reconhece e sabe como a outra pessoa está se sentindo. Tá? Então, isso daqui é um primeiro lembrete extremamente importante. Ver e entender não significa que você sabe de onde e nem que a pessoa quer que você faça com isso. Se a expressão for sutil, o primeiro problema será identificar se a expressão é um sinal de tristeza que está começando, uma tristeza leve, ou uma decepção iminente, ou se é um sinal de controle de uma tristeza muito intensa. Então, às vezes a pessoa está assim, mas aqui por dentro ela está destruída. Saber como a pessoa está se sentindo não significa que você desejará necessariamente admiti-la. Né? Então, às vezes a gente sabe
o que o outro está sentindo, a gente está vendo, mas não necessariamente isso significa que a gente quer admitir isso para alguém. Isso em casais de namorados acontece um monte, né? A pessoa está sentindo, o namorado está vendo, a namorada está vendo, mas a pessoa não quer admitir. Então, há uma linha tênue entre intrusão e falta de preocupação. E você pode sim demonstrar preocupação sem pressionar. Então, esse é um ponto muito importante. Muitas pessoas têm uma dificuldade em perceber que o outro está triste, por exemplo, ficar ali do lado. Estar presente. Sem entrar naquela tristeza. Psicólogos têm muita dificuldade com isso, inclusive. Né? Gostam de perguntar. E às vezes o contrário. Às vezes a pessoa tem uma dificuldade em entrar e fazer um questionamento. Alguns exemplos que ele cita aqui tentam mostrar que ter informações a respeito de como alguém se sente não revela o que deve ser feito. Então, embora eu possa perceber o que você está sentindo, não necessariamente eu sei a partir disso o que eu posso fazer, o que eu devo fazer. Ou se eu tenho que fazer alguma coisa. Não concedem o direito ou a obrigação de dizer a esta pessoa que você sabe como ela se sente. Há alternativas dependendo de quem é essa pessoa, qual o seu relacionamento com ela, as circunstâncias do momento e o nível do conforto. No entanto, reconhecer a tristeza quando ela é sutil lhe revela algo importante que pode estar acontecendo o que aconteceu. A expressão por si só não revela, inclusive, se você é a pessoa certa para dar este apoio ou se é o momento certo de oferecê-lo. Então percebam, eu gosto muito dessa discussão que ele faz, porque assim, é um livro para a gente aprender a perceber a emoção dos outros. O que 99% das pessoas querem? Ter poder sobre os outros. Então eu vou ver o que estão sentindo e daí eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Calma lá. Você perceber uma coisa não tem nada a ver com você fazer algo sobre isso. Né? Então, baixa a bola. Perceba, identifique, aprenda. Aprenda a se relacionar com essa percepção que você está tendo. Às vezes o outro quer que você fale alguma coisa, às vezes não. Aprenda a filtrar isso. Aprenda, ele fala aqui no livro a respeito do Aristóteles, Aristóteles diz, se zangar com alguém é fácil. Se zangar com alguém na intensidade certa, no momento certo, a respeito do tema adequado, né? Isso é difícil. Então ele começa a colocar vários critérios a respeito das emoções. O mesmo deve ser aplicado nas relações. Como ele falou, quem é essa pessoa para mim? Qual é a minha intimidade com ela? Eu sei de onde está vindo a emoção dela ou não? Se eu sei, ok. E se eu não sei? Eu só estou sabendo que está acontecendo alguma coisa ali. Esse é o momento certo, o momento adequado para falar sobre isso? A pessoa quer que eu seja a pessoa que vai falar sobre isso? Todas essas perguntas são importantes da gente ir tendo em mente, tê-las em mente na nossa relação com as pessoas. Tê-las em mente nos ajuda a responder essas perguntas e a executar algo de uma forma adequada no momento que estamos com alguém. Muitas vezes a gente pega, eu inclusive, enquanto psicólogo, estou vendo algo, uma expressão no meu cliente. E às vezes eu preciso segurar aquela informação para ver se aquela informação é relevante naquela sessão ou não. Muitas vezes eu pergunto alguma coisa sobre o que eu estou vendo e a pessoa simplesmente diz, é que hoje eu dormi mal. Então tá, dormiu mal. E às vezes é só isso mesmo. Não tem nada para ser trabalhado ali. Entende? Outras vezes, inclusive, eu falo na outra sessão, pois é, sessão passada eu vi isso e aquilo em você. Você estava se sentindo assim? Eu estava, mas eu não queria falar sobre isso. Ótimo. A gente precisa saber, às vezes a pessoa está emocionada. É um tema de terapia, mas ela não quer falar aquilo naquele dia. E isso também precisa ser respeitado. A gente precisa aprender a sacar isso. Não é fácil. E a gente não acerta sempre. Sim, não é fácil, a gente não acerta sempre. Porém, mesmo assim, precisamos ficar com essa consciência. Tá bom? Gente, fechamos aqui então este capítulo. No próximo vídeo, capítulo 6, onde falaremos sobre a raiva. Vejo vocês lá.